Olá, voltamos ao Alerj Debate. Nossa conversa é sobre o novo Código Florestal. Deputado, como o Senado pode melhorar o texto que veio da Câmara? Olha, na minha ousadia, eu acho que a gente poderia rejeitar essa emenda. Essa emenda é um retrocesso naquilo que já não era tão bom assim, que era o próprio código, da forma como ele foi concebido, da forma como ele está hoje, sem a própria emenda. Agora, evidentemente que isso vai passar por acordos, por costuras políticas. A gente acredita que, no caso do Senado, a base do governo, ela, inclusive, ela é maior, né? O PT tem uma base muito madura no Senado, de senadores como Lindbergh Farias, né? Walter Pinheiro, senadores de experiência parlamentar, com condições de construir um debate republicano, é importante usar essa palavra, porque a forma como foi colocada na Câmara foi muito ruim, com deputados envolvendo seus interesses, como muito bem foi colocado aqui no debate junto com o Júlio, colocando isso acima do interesse da República. Então eu tenho esperança de que se rejeite, que se faça uma negociação, inclusive visando a melhora do Código Florestal, porque se isso não acontecer, eu tenho absoluta convicção que a presidenta Dilma vai vetar. A gente precisa, não podemos retroceder. O Brasil foi muito bem visto nas últimas duas conferências sobre o clima, Copenhague. Nós tivemos aí debates interessantíssimos, onde o Brasil assumiu um protagonismo, sobretudo na emissão de CO2, na questão do efeito estufa. Não dá para chegar no Rio de Janeiro, ano que vem, com esse retrocesso na nossa conta. É inadmissível isso. Eu acho que no Senado nós estamos apostando muito e temos esperança de que alguma coisa vai ser corrigido lá pelo Senado. Primeiro que o grupo de senadores lá, temos dois relatores, que é o senador Jorge Viana, relatando já no primeiro momento, e depois tem o senador Luiz Henrique, que também vai relatar na parte da agricultura. Mas tem o deputado Rodrigo Hollenberg, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, tem o deputado Eunício de Oliveira, que também nós estamos fazendo conversa com esse deputado, que é com esse senador, o senador Eunício de Oliveira, que está cuida da Comissão de Infraestrutura, e tem o deputado Rodrigo Hollenberg, que é o deputado Lindenberg Faria, daqui do Rio de Janeiro, o senador Lindenberg, que ele também está muito envolvido nessa discussão. Tem um grupo de senadores lá em Brasília, que esses senadores estão extremamente empenhados fazendo todo o processo de negociação, porque, lamentavelmente, o Congresso Nacional funciona com a base da construção de entendimento. Sem o entendimento é impossível avançar qualquer coisa. Como todo mundo sabe que os acordos que o Brasil fez, que a presidente Dilma tem com o Brasil, e os acordos que o Brasil tem a nível internacional, leva a que essa questão da reforma do Código Florestal, ela não pode ser tratada dentro da emoção, e principalmente dentro de interesse de grupos econômicos fortes, mas resumido a poucas famílias no Brasil. Então, essa discussão está sendo feita. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter, representando as populações tradicionais, uma reunião com o senador Jorge Viana, vamos ter uma reunião com o senador Lindenberg Farias, vamos ter reunião também com o senador Luiz Henrique, para a gente colocar para esses senadores também qual é o pensamento e o desafio dessas populações. Nós temos experiência. O Brasil que tem a maior quantidade de unidades de conservação, que são áreas de proteção, que existe no Brasil, que hoje dá para mostrar como um grande resultado para o mundo inteiro. Então não dá para a gente, de uma hora para outra, achar que essas unidades de conservação, ou melhor, de proteger a biodiversidade no Brasil, é empecilho para o desenvolvimento produtivo. Não dá. Eu acho que a discussão sobre o agronegócio, a discussão sobre o sistema de produção no Brasil é importante, tem que continuar, o Brasil tem que continuar crescendo, mas também tem que continuar crescendo, protegendo a sua biodiversidade. E aí o Código Florestal não pode ser uma ameaça à biodiversidade de forma alguma. E já tem uma data de tramitação, de votação no Eu Senado? vi o senador Jorge Viana fazendo um depoimento na tribuna do Senado anteontem. Ele dizia o seguinte, que no momento agora está sendo trabalhado para até o meado do mês de setembro o Senado Federal apresentar uma proposta
uma proposta para o Congresso, porque aí vai ser votado, volta para a Câmara de novo. E, segundo o senador Jorge Viana, pelo processo que está sendo desenvolvido, é possível que até o final do mês de dezembro o Código Florestal possa estar sendo votado definitivamente. Essa é uma previsão, mas a gente acha ainda que é possível passar para o ano que vem. E se passar para o ano que vem, com a realização da Rio+20, é possível que não seja votado. Mas há uma preocupação também de todos de que o ano que vem tem eleição municipal, e tendo eleição municipal, o Código Florestal deve ser resolvido essa problemática ainda esse ano de 2011. Então esse é o que está sendo trabalhado no Senado Federal. É claro que até setembro vai acontecer muitas audiências públicas ainda, porque tudo isso vai retornar. Não no modelo que foi trabalhado as outras audiências públicas, a audiência pública ouvindo de fato a sociedade, a opinião da sociedade. E toda a sociedade tem que ser ouvida nessa questão, porque o relatório que está colocado lá é um relatório que tem a visão definida pela Confederação Nacional da Agricultura, não é a visão definida pela sociedade brasileira. E isso é ruim para o Brasil. Obrigada, Júlio. Deputado, vamos trazer a questão um pouquinho aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, né? O senhor acha que algumas áreas aqui do nosso estado são vulneráveis, áreas que precisam de proteção? Quais são as questões mais críticas em relação ao meio ambiente no Rio de Janeiro? Principalmente a questão do interior, né? Tem APPs, tem áreas de produção agrícolas que precisam ser, evidentemente, ter uma atenção especial. E tem a problemática também aqui no meio ambiente, e aí a gente já aponta para Rio+20, que é a questão do desafio que o Rio de Janeiro tem hoje na emissão de CO2, a substituição de lixões por aterros sanitários. Isso precisa de uma preocupação, há alguns debates tortos nesse sentido, em especial regiões como Baixada Fluminense, onde se confunde o conceito de aterro sanitário com o de lixão. É fundamental aí nesse momento as audiências públicas, da mesma forma como é importante o envolvimento da sociedade, para que no Senado o debate seja feito com a sociedade e com as universidades, são indispensáveis nesse processo, os professores, os especialistas, os acadêmicos que conhecem do assunto, sabem onde estão os problemas. Também aqui no Rio de Janeiro esse debate é fundamental. A gente tem um problema grave hoje ambiental, social e urbano, que é a questão dos lixões. E a gente precisa avançar nesse debate para transformar lixões em aterros sanitários que protegem o meio ambiente. Agora, evidentemente, com muita responsabilidade sobre em que local eles vão ficar, como é que vai se dar essa construção e respeitando também a questão dos resíduos sólidos, dos catadores, geração de trabalho e renda, para que essas pessoas não fiquem sem o seu ganha-pão e, evidentemente, tenham todo um tratamento nesse sentido. O Rio pode avançar nesse sentido se o debate for feito de forma republicana, transparente e com esclarecimentos, sobretudo a diferença do que é lixão e do que é aterro sanitário. Em relação a esses grandes empreendimentos que a gente tem no Rio, o Comperj, a CSA, como conciliar esse desenvolvimento econômico que o Rio está tendo com a questão ambiental, que é importantíssima? Exatamente. Eu estou presidindo a comissão especial do Comperj. Essa é uma preocupação grande nossa. O Comperj, nós estamos falando de 15 bilhões de reais de investimento, dos quais o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro tem 1 bilhão de reais só em compensação ambiental. A gente tem que ter um cuidado muito grande. 200 mil empregos naquela região, que já é uma região muito pobre, pode gerar uma tragédia ambiental, social e urbana, em especial com o mau uso dos recursos. Isso aconteceu em Macaé, há 30 anos atrás, onde gestores públicos municipais investiram mal o dinheiro dos royalties. No caso do Comperj, é o dinheiro dessa compensação. Já tem aquilo que foi negociado com a Secretaria de Meio Ambiente, está sendo bem encaminhado. A solução, vale ressaltar aqui, a belíssima solução que deram para a questão da água, envolvendo a estação de tratamento de esgoto da Alegria, onde a água da estação de tratamento, a água oriunda do tratamento do esgoto, vira a água para o complexo petroquímico. Isso é um avanço, gostaríamos que, inclusive, que todas as estações de tratamento de esgoto tivessem essa solução. Agora, a história de sucesso não pode parar aí. A gente precisa se preocupar também com o desenvolvimento local. É importante avançarmos, isso tem sido pauta dos debates na comissão, a questão dos planos diretores municipais, o plano diretor regional
tem que focar, tem que pensar aquela região no seu desenvolvimento social e urbano também, as construções, a questão de transporte. Hoje é um grave problema naquela região a questão de transporte. A linha 3 do metrô tem que ter uma atenção específica para ali, para que a gente não tenha um grande bolsão de pobreza com uma explosão demográfica de moradias. Se você tem um transporte de qualidade que respeite a dignidade do trabalhador, você pode perfeitamente fazer com que as pessoas se desloquem grandes quilômetros, sem precisar sair de onde moram, indo e voltando para o seu ambiente de trabalho. Então são grandes responsabilidades, a nossa comissão está muito atenta para isso. Faremos em breve mais uma audiência pública onde ouviremos as autoridades locais. A preocupação sobre os planos diretores locais é algo imprescindível e a gente tem que fazer o dever de casa. Rio+20 está chegando aí à porta e o Comperj também, e é evidente que é um compromisso do Estado e é um compromisso também do Parlamento de fiscalizar e cobrar para que essa história seja uma história bonita que não vai nos orgulhar no futuro. Júlio, vamos aproveitar que o deputado falou na Rio+20, queria que você explicasse um pouquinho o que vai ser a Rio+20, de onde surgiu, quais são as principais preocupações para o ano que vem. Nós já estamos completando 20 anos, estamos com 19 anos que passaram-se a Rio 92. Aquele momento da Rio 92 foi um momento muito importante, porque foi onde centenas de chefes de Estado se reuniram no Rio de Janeiro, e dali tirou-se toda uma agenda, entre elas, que eu acho importante, foi a questão da Agenda 21, que surgiu a partir da Rio 92. 20 anos se passaram, nós tivemos a Rio+10 na África do Sul, da qual eu participei também. Naquele momento se fez uma avaliação do que tinha sido os 10 anos. Agora, 10 anos depois, a Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E nós temos, nesse período todo, um processo interessante, porque depois da Rio 92, nós tivemos 16 conferências que aconteceram pelo mundo afora, da qual participei de algumas delas. Entre elas, aconteceu aqui no Brasil, em Curitiba, foi importante aquela conferência. A última aconteceu em Cancún, mas de lá para cá, tanto a de Copenhague, que foi a penúltima, e a que aconteceu no México, essas duas foram duas conferências extremamente emblemáticas, porque criou alguns embaraços. Apesar de que em Copenhague o governo brasileiro, e lá o presidente Dilma como representando o governo brasileiro como ministra-chefe da Casa Civil, o Brasil assumiu um compromisso extremamente importante, que é essa questão da redução de CO2. O Brasil, no ano que vem, ele tem a possibilidade e a oportunidade de fazer um balanço que, na minha opinião, não pode ser e nem deve ser um balanço só negativo, colocando pontos negativos, que vai ter questões negativas a ser colocadas. Debate sobre o Código Florestal, desmatamento da Amazônia, apesar de ter reduzido bastante, mas ainda é um problema. O problema dos desastres que aconteceram no Nordeste, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, na Amazônia mesmo em 2005, agora aconteceu em Roraima, a enchente, quando não é época de enchente, aconteceu novamente. Então, existe um balanço também negativo. Agora, positivamente, o Brasil desenvolveu muito. Eu acho que nós conseguimos avançar bastante na legislação, principalmente quando existe mecanismo hoje apropriado para a gente trabalhar a questão do licenciamento ambiental. Mas o Brasil cresceu muito, é o maior, apesar de ser o maior território, a maior extensão territorial, mas o Brasil é o país que cresceu muito nesses 20 anos, ampliando o conceito de proteção da biodiversidade com a criação de unidade de conservação. Então, o Brasil hoje tem unidade de conservação de uso sustentável, o Rio de Janeiro tem, e o Brasil tem unidade de conservação de proteção permanente. Eu acho que nenhum país do mundo tem tanta unidade, tem tanta área protegida como o Brasil tem. Para mim, isso é um balanço positivo. Se o Brasil não deixar, se o governo brasileiro e o Congresso Nacional não deixar que o Código Florestal se transforme naquilo que o agronegócio está querendo transformar, nós vamos ter também um ponto positivo, que é criar e modernizar uma legislação importante para o Brasil, que é o Código Florestal. O Código Florestal, nós temos a convicção de que, da forma como ele é, como ele está hoje, e do jeito que deixou-se
o sistema produtivo tomar de conta das terras do Brasil, ele realmente tem que ser adequado a uma realidade. O que ele não pode é escancarar para que a nossa biodiversidade ela seja jogada às traças, ou seja, ou não ter o mínimo de proteção. Obrigada, Júlio. Obrigada, deputado. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.